Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente pode pensar de uma forma um pouquinho prática, tá? Para depois a gente começar a associar. Essa associação ela vai ser bem lógica, tá? De tudo que vai acontecer. Então, é um encadeamento de pensamentos que a gente vai tendo que vai nos levar até a conclusão correta, tá bem? Ó, aqui a gente tem uma água e um gelo. Não sei se você já percebeu isso, provavelmente sim, mas quando a gente coloca gelo em alguma coisa, o gelo fica aqui na parte de cima, ele fica boiando. Por que que ele fica boiando? Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Como eu sei isso? A gente sabe que na relação entre as densidades, quando a densidade de alguma coisa é menor, ela fica boiando. Quando a densidade é igual, ela fica aqui no meio, né, em equilíbrio. E quando a densidade é maior, ela vem aqui para baixo. Então, se o gelo fica boiando, então a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Só a título de você saber, tá? A densidade do gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. O que que isso nos afirma? Isso a gente vai saber que 90% do gelo é submerso e 10% do gelo fica no ar, tá? Isso aqui é uma relação já com os icebergs, não sei se você já viu isso também, mas nos icebergs a gente sabe que apenas uma pequena parte do iceberg fica para fora da água. O restante, né, ele fica dentro da água, porque é um gelo. 90% é submerso e 10% fica boiando aqui em cima na parte do ar, tá? Então é essa mesma relação. Então, ó, outra coisa que a gente tem que pensar agora. A massa, ela depende do número de mols que compõem aquilo. Não tem como eu pegar 10 gramas de água. Ó, vou pegar 10 gramas de água. Isso aqui vai responder a um determinado número N de mols, né? Eu pegar essas 10 gramas de água e eu congelo. Eu vou congelar como? Diminuindo a temperatura. Se eu congelar, não tem como o gelo passar a apresentar 9 gramas, por exemplo. Isso não acontece, não tem como tu perder 1 grama de gelo quando congela. 1 grama de água, no caso, né? Quando congela, a massa permanece constante, independente do estado físico. Quando há transformação, a massa permanece constante, porque a massa depende do número de mols. Então, ela é sempre a mesma. Quando esse gelo aqui derreter, ele vai continuar tendo a exata mesma massa. Então, a medida lá na balança não vai mudar. Porque se inicialmente a gente tem aqui o gelo como uma massa M, quando esse gelo derreter, ele vai ficar uma determinada massa M na forma de água. Então, a massa fica constante, tá bem? Não vai mudar. Obviamente, a massa de água vai continuar a mesma, né? Mas essa massa do gelo, ela não vai mudar. Não tem como eu ganhar água, por exemplo, eu tinha um gelo. Tinha 9 gramas de gelo e derreti para água. Não tem como eu ganhar 1 grama de água só porque mudou a temperatura, né? A água aqui, a massa depende do número de mols. A água não vai surgir do nada, não vai brotar aqui 1 grama de água só porque transformou. Entende? A massa permanece constante. O que vai mudar é o quê? É o volume. Por quê? O volume depende do arranjo das moléculas. Quando a água deixa de ser líquida e passa a ser sólida, as moléculas, né, as moléculazinhas aqui de H2O, elas passam a se arranjar de uma forma diferente do que estava na forma líquida. E é isso que define os estados da matéria, né? Por exemplo, na forma líquida, elas estão mais assim. Então, quando elas estão na forma sólida, elas se arranjam diferente. E por isso que o volume muda. Na forma sólida, as pontes de hidrogênio, elas têm mais espaço entre elas. Então, o volume vai aumentar. O volume que essa massa de gelo ocupa fica maior.
Por isso que quando a gente coloca, por exemplo, uma garrafinha cheia de água no congelador, se você tirar quando congelou a água dentro dela, a garrafinha vai estar toda estufada. Por quê? Porque o gelo vai ocupar um volume maior do que a água. Tá? Por isso que acontece, por exemplo, de quebrar, essas coisas assim, a garrafinha de água quando a gente congela. E aqui a densidade. Então, se o meu volume aumenta com a minha massa constante, né? Eu vou aumentar o número pelo qual eu estou dividindo, então o resultado vai diminuir. A diminuição da densidade é proveniente do aumento do volume, tá? Então, ó, quando a gente tem aqui o volume, vai diminuir, certo? Se o meu gelo ocupa um volume maior, quando eu tenho a passagem do gelo para a água, esse volume vai diminuir, vai voltar para o volume que a água ocupa, tá? Então, o que vai acontecer? O volume diminui e ele passa a ocupar o mesmo volume que essa massa de água ocuparia. Como isso acontece? Vamos lá. O gelo, quando ele está submerso, ele tem esse pedacinho aqui que fica para fora. Tá vendo que ele está em contato com o ar? Esse pedacinho para fora corresponde ao tanto de volume a mais que o gelo tem, né? O gelo aumentou o volume, a gente já viu isso, né? Esse pedacinho que ficou aqui para fora é como se fosse o volume excedente, o volume que o gelo aumentou. Então, quando o gelo derrete, é como se esse volume aqui que o gelo aumentou, ele diminuísse, ficando só o volume que estava submerso, tá? Então, se fica só o volume que estava submerso, né, que já estava sendo contabilizado na hora aqui da gente considerar o volume com o extravasador, então não vai acabar mudando nada, porque a água derretida vai ocupar o exato mesmo volume que o gelo submerso, né, ocupava. Essa partezinha aqui que estava para fora do ar é como se fosse o volume excedente, que daí o gelo vai diminuir quando vai passar de gelo para líquido, e daí vai acabar como se fosse sumindo por causa do arranjo diferente de moléculas. Então, o volume que o gelo aumentou quando ele congelou é o mesmo volume que o gelo vai diminuir quando ele derreter, tá? Então, esse volume aqui que ele ganhou e ficou para fora da massa de água vai ser o mesmo volume que ele vai derreter e, portanto, vai ficar um volume de água líquida igual ao volume submerso, né, do gelo, e o volume total vai continuar o mesmo, porque já tinha o volume submerso, então agora tem só o volume total da água, que vai ser igual ao submerso. Então, não acaba não mudando em nada e por isso que não extravasa, tá? Então, a gente pode afirmar ali pela alternativa D que a variação do nível da água durante esse processo é nulo, porque vai continuar exatamente a mesma altura de água, tá? Você pode pensar que esse volume aqui aumenta pela própria relação da densidade, né? Se ele fica aqui para cima, sobrando, é como se ele fosse algo excedente, né? Por isso que a densidade diminuiu, porque o volume aumentou. O volume aumentou esse tanto aqui que fica para fora do ar, essa porcentagem que fica para fora do ar. Então, é essa mesma porcentagem que vai diminuir na hora de derreter e fica exatamente o tanto que estava aqui submerso.